Ela foi humilhada por salvar um mendigo. Colegas a desprezaram, pacientes reclamaram. E mesmo assim, ela não desistiu. Mas ninguém imaginava o que aconteceria depois. E quando a verdade veio à tona, todos ficaram em choque. O pronto-socorro estava lotado naquela manhã. Macas ocupavam cada corredor, pacientes gemiam de dor, parentes esperavam ansiosos e a correria dos profissionais de saúde parecia nunca acabar. O cheiro de antisséptico misturava-se ao de suor e tensão. Entre as enfermeiras que se desdobravam para dar conta de tudo, estava Clara. Uniforme branco simples, cabelo preso em coque apressado, olhar cansado, mas determinado. Ela não trabalhava apenas por obrigação. Acreditava de verdade que cada vida valia a pena, independentemente de quem fosse. Quando uma ambulância chegou às pressas, trazendo um homem de barba desgrenhada, roupas rasgadas e pele marcada pela sujeira da rua, o ambiente pareceu mudar. Alguns pacientes recuaram, incomodados com o cheiro forte. Uma mulher comentou em voz alta: "Meu Deus! Até um mendigo vão trazer para cá? Isso aqui não é abrigo." Um médico jovem, ao ver a maca sendo empurrada, franziu o nariz. "Esse aí deve estar cheio de doenças, perda de tempo. Prioridade deveria ser quem realmente importa." Clara ouviu e sentiu o coração apertar. Aproximou-se da maca. O homem estava inconsciente, a respiração fraca, o corpo debilitado. Podia parecer invisível para os outros, mas para ela não era diferente de qualquer paciente. "Vamos levá-lo para a sala 3 agora", ordenou. O médico riu com deboche. "Sério, Clara? Com tantos pacientes esperando? Vai gastar energia com esse aí?" Ela se virou firme. "Doutor, ele é um ser humano, e enquanto estiver vivo vai receber todo o cuidado que precisa." Alguns colegas riram. Uma enfermeira mais velha cochichou. Clara sempre pagando de heroína. Mas ela não se abalou. Com a ajuda de um maqueiro, levou o paciente até a sala. Começou os procedimentos básicos: monitorar sinais vitais, hidratar, limpar ferimentos. As mãos calejadas do homem tremiam involuntariamente, e Clara se inclinou, ajustando os tubos com delicadeza. Do lado de fora, ouviu comentários atravessados. "Deve ser um alcoólatra. Gente assim nem deveria ter leito. Aposto que nem documento tem." Clara fechou os olhos por um instante, respirou fundo e continuou. Não era a primeira vez que enfrentava preconceito, mas doía cada vez. Enquanto trabalhava, lembrou-se de seu pai, que sempre dizia: "A vida de um mendigo vale tanto quanto a de um rei. Nunca esqueça disso." As palavras ecoaram em sua mente como um escudo contra o desprezo ao redor. O homem, aos poucos, recobrava a consciência. Abriu os olhos devagar, confuso, os lábios ressecados tentando formar palavras. Clara se aproximou. "Calma. O senhor está seguro. Eu sou enfermeira, vou cuidar do senhor." Ele tentou falar, mas tossiu. Um som fraco escapou. Por que está me ajudando?" Clara sorriu, um sorriso sereno. "Porque é o certo." Nesse instante, a porta se abriu com estrondo. O médico jovem entrou irritado. "Clara, chega! Temos pacientes mais importantes. Esse homem é um peso morto." Os olhos dela faiscaram. Levantou-se e encarou-o de frente. "Para mim, não existe paciente mais importante do que outro. Enquanto ele respirar, vai ser tratado com dignidade." O médico riu, cruzando os braços. "Dignidade? Ele fede, mal consegue falar. Se não fosse por você, ninguém perderia tempo." Clara manteve a postura. "Então é por isso que eu estou aqui, porque ninguém mais se importa." O silêncio pesou na sala. O médico bufou, virou as costas e saiu resmungando. O homem deitado na maca fechou os olhos novamente, mas uma lágrima escorreu pelo canto do rosto. Clara percebeu. Limpou-o com delicadeza e apertou de leve sua mão suja e trêmula.
Do lado de fora, as críticas continuavam. Enfermeiras cochichavam. Familiares reclamavam que um mendigo estava ocupando espaço. Cada comentário era como uma pedra atirada contra Clara. Mas ela não recuou. No fundo, sabia que estava sozinha naquela decisão. Mas também sabia que não poderia agir diferente. Enquanto ajustava o soro, pensou: se eu desistir dele, quem vai acreditar que a vida dele ainda tem valor? E naquele instante, uma certeza nasceu em seu coração. Aquele homem não era apenas mais um caso. Ele carregava algo que ninguém ali imaginava. E o destino estava prestes a revelar isso ao mundo. O corredor do pronto-socorro fervilhava. O vai e vem de macas, o apito dos monitores e os chamados no sistema de som criavam uma sinfonia caótica. No meio desse cenário, a decisão de Clara havia se tornado o assunto do momento. Alguns colegas comentavam abertamente: a Clara perdeu a noção. Quem arrisca carreira para salvar mendigo? Isso vai dar problema para ela? Ela caminhava pelo corredor ouvindo cada palavra, mas mantinha o rosto firme. No peito, porém, a dor era real. Não apenas pela crítica, mas pela indiferença com a qual tratavam uma vida humana. Ao voltar para a sala 3, encontrou o paciente ainda inconsciente, mas com sinais vitais mais estáveis. Ajustou o soro, verificou pressão e respirou aliviada. Fez uma prece silenciosa. Quando saiu novamente, deparou-se com o Dr. Renato, o mesmo que havia zombado dela antes. Ele bloqueou sua passagem. Clara, você entende que pode sofrer advertência por isso, não entende? Disse em tom frio. Temos prioridades. Um leito não pode ser desperdiçado. Ela ergueu os olhos, encarando-o com calma. Um ser humano nunca é desperdício, doutor. Ele riu, debochado. Fala isso porque ainda é ingênua. No fim, vai perceber que lutar pelos fracos não te leva a lugar nenhum. Clara sentiu o rosto queimar, mas não respondeu. Seguiu em frente, deixando-o falando sozinho. Mais tarde, no refeitório, enquanto tomava um café apressado, ouviu duas colegas cochichando na mesa ao lado. Sempre essa pose de salvadora. Se fosse alguém importante, tudo bem. Mas um mendigo? Ridículo. Aposto que logo vão transferi-la de setor. As risadas cortaram como facas. Clara respirou fundo, tentando não deixar a raiva transparecer. Apertou a xícara nas mãos e fechou os olhos. De repente, lembrou-se de sua mãe, que sempre dizia: as pessoas podem zombar de você, filha, mas não podem tirar a verdade do seu coração. Com isso em mente, terminou o café e voltou ao trabalho. Naquela noite, enquanto cuidava de outros pacientes, um tumulto começou no corredor. Familiares reclamavam alto. Uma senhora apontava para a sala 3. Isso é um absurdo. Meu marido está há horas esperando atendimento e vocês dão prioridade a um mendigo? Clara se aproximou, tentando explicar. Senhora, estamos atendendo a todos conforme o estado clínico. O paciente da sala 3 chegou em risco de morte. A mulher a interrompeu, furiosa. Risco de morte? Ele não vale nada. Esse hospital devia se preocupar com quem paga impostos. Vários olhares se voltaram para Clara. Alguns de apoio tímido, outros de acusação. Ela manteve a calma, mas por dentro sentia-se sufocada. O diretor do hospital, atraído pela confusão, apareceu. Um homem sério, sempre preocupado com a imagem da instituição. O que está acontecendo aqui? A senhora foi rápida. Quero registrar uma queixa. Essa enfermeira está desperdiçando recursos com um indigente. Clara gelou. Sabia que aquele momento poderia definir seu futuro. O diretor lançou-lhe um olhar duro. Clara, minha sala! Agora! Dentro do escritório, a tensão era palpável. O diretor fechou a porta e apoiou as mãos sobre a mesa. O que você tem a dizer? Ela respirou fundo. Que fiz meu trabalho. Atendi uma vida em risco. Uma vida em risco?
Ele repetiu, irônico. Alguma decisão emocional que pode prejudicar nossa imagem. Clara ergueu a voz pela primeira vez. Com todo respeito, doutor, se começarmos a escolher quem merece viver, deixamos de ser hospital e viramos tribunal. O diretor a encarou em silêncio por alguns segundos. Então suspirou. Vou observar seus próximos passos, mas saiba que sua escolha causou muito ruído. Clara saiu da sala com as pernas trêmulas. No corredor, encontrou olhares desconfiados, cochichos maldosos e a sensação de que cada gesto seu estava sendo vigiado. Ao retornar à sala 3, viu o paciente agitar-se. Estava semi-acordado, murmurando palavras desconexas. Aproximou-se rapidamente. Está tudo bem, o senhor está seguro, ele tentou falar. Clara se inclinou. A voz fraca sussurrou algo quase inaudível. Não sou quem pensam. Ela franziu a testa, surpresa. Como assim? Mas ele apagou novamente, mergulhando no sono profundo. Clara ajeitou os lençóis, pensativa. Quem era aquele homem? Que segredo escondia por trás da aparência de mendigo? Do lado de fora, continuava sendo apenas mais um invisível. Para ela, começava a ser um enigma. E esse enigma logo mudaria tudo. A madrugada caiu sobre o hospital, trazendo um silêncio estranho aos corredores. O movimento havia diminuído, mas Clara permanecia atenta. Entre consultas e verificações, sempre passava pela sala 3, certificando-se de que o paciente que salvara ainda respirava. Naquele momento, ele dormia profundamente. As feições cansadas, a barba desgrenhada e os cabelos embaraçados escondiam quem realmente era. Para todos, continuava sendo apenas um mendigo resgatado das ruas. Mas Clara percebia algo diferente. A maneira como, mesmo inconsciente, murmurava palavras soltas. A inquietação nos olhos semicerrados, como se carregasse lembranças demais para guardar em silêncio. Ela se sentou ao lado da maca e ajustou o monitor. Ficou observando. De repente, o homem mexeu os lábios novamente. Clara inclinou-se. Não deixem... Não vendam, sussurrou como se conversasse com fantasmas. Era minha empresa. Clara arregalou os olhos. Empresa? O que aquilo queria dizer? No dia seguinte, quando entrou para verificar os sinais, encontrou-o acordado. Os olhos castanhos estavam abertos, ainda turvos, mas cheios de algo mais profundo que fraqueza, dor. Bom dia, disse Clara, com um sorriso suave. Sou Clara, sua enfermeira. Como está se sentindo? Ele demorou a responder. Vivo. A palavra saiu arrastada, como se fosse um esforço pronunciá-la. Isso é um bom começo, ela respondeu. Consegue me dizer seu nome? Ele hesitou. Augusto, Clara anotou. Muito prazer, senhor Augusto. Ele riu, um riso amargo. Senhor, não me chame assim. Para o mundo lá fora, não passo de um trapo humano. Clara encarou-o com firmeza. Para mim é um paciente, e merece respeito como qualquer outro. Os olhos dele brilharam por um instante, não de alegria, mas de incredulidade. Era como se há muito tempo ninguém lhe oferecesse dignidade. Nos dias seguintes, Clara se manteve responsável por ele. Aos poucos, enquanto recuperava forças, Augusto começou a falar mais, sempre em frases curtas, muitas vezes interrompidas por silêncios pesados. Eu já estive do outro lado, disse uma noite quando Clara verificava o soro. Já tive terno, carro de luxo, sala envidraçada. Hoje mal tenho onde dormir. Clara se sentou ao lado da cama. O que aconteceu? Ele suspirou, longo e doloroso. A vida e as pessoas. Houve silêncio. Clara não insistiu, sabia que as feridas não se abriam sob pressão. Mas o coração dela queimava de curiosidade. Na manhã seguinte, uma cena chamou a atenção.
Enquanto Clara trocava os lençóis, Augusto fitava o teto e murmurava: eles roubaram tudo, minha própria diretoria, me jogaram fora como lixo. Clara parou o que fazia. O senhor tinha uma empresa? Ele fechou os olhos, lágrimas discretas escorrendo pela lateral do rosto. Eu fundei uma das maiores indústrias têxteis deste país. Era meu orgulho. Comecei com 2 máquinas velhas em uma garagem. Cheguei a empregar centenas de famílias, mas bastou um tropeço, e os mesmos que batiam nas minhas costas tiraram tudo de mim. A enfermeira ficou imóvel, absorvendo cada palavra. O mendigo que todos desprezavam havia sido um empresário de sucesso. E ninguém nunca soube? Ela perguntou baixinho. Souberam, mas esqueceram rápido. Ele riu, sem humor. O fracassado não tem lugar na memória das pessoas. Clara sentiu um nó na garganta. Pensou nos olhares de desprezo dos colegas, nas críticas, nos risos abafados. Todos haviam julgado aquele homem sem saber quem era. E a família? Perguntou cautelosa. Augusto virou o rosto para a parede. Perdi minha esposa em um acidente. Meus filhos me culparam por tudo. Disseram que eu escolhi a empresa em vez deles. Nunca mais me procuraram. As palavras encheram a sala de um silêncio doloroso. Clara baixou os olhos comovida. Não sabia se era verdade cada detalhe, mas via a dor real naqueles olhos. Nos dias seguintes, Augusto continuou revelando fragmentos de sua história. Falava de reuniões luxuosas, de viagens internacionais, de contratos milionários. E falava também da solidão, da traição, da ruína. Mas nunca se aprofundava muito. Certa tarde, enquanto Clara organizava prontuários, ouviu 2 enfermeiras rindo no corredor. Imagina só, aquele mendigo dizendo que já foi empresário. Deve ser delírio de quem perdeu a sanidade. Clara saiu imediatamente. Não falem assim. Vocês não têm ideia do que ele viveu. As 2 a olharam com desdém. Clara, você é mesmo ingênua. Gasta compaixão com quem não merece. Ela respirou fundo. Não respondeu. Sabia que discutir seria inútil, mas dentro de si crescia uma certeza. Augusto dizia a verdade. Uma noite, enquanto chovia forte lá fora, ele pediu água. Clara se aproximou, ajudando-o a beber. Obrigado, disse com a voz rouca. Você é a primeira pessoa em anos que me chama pelo nome sem rir depois. Clara sorriu. Porque seu nome é parte de quem você é, não daquilo que perdeu. Os olhos dele marejaram. Um dia, Clara, o mundo ainda vai saber quem eu fui. Ela apertou sua mão. Talvez mais importante do que saber quem você foi, seja ver quem ainda pode ser. Augusto fechou os olhos, emocionado, e pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. A chuva daquele dia parecia não ter fim. Quando Clara chegou para o plantão seguinte, encontrou o hospital ainda tomado pelo clima de tensão costumeiro. Mas dentro da sala, havia uma calma rara. Augusto estava acordado, sentado parcialmente, apoiado por travesseiros. O olhar, porém, não era de um mendigo. Havia uma firmeza contida, como se algo dentro dele finalmente quisesse emergir. Clara entrou em silêncio. Dormiu bem? Ele esboçou um sorriso cansado. Melhor do que em anos. Depois olhou para as mãos. É estranho. Quando estou aqui, sob seus cuidados, quase esqueço quem o mundo diz que eu sou. Clara se aproximou. E quem o senhor acha que é? Augusto demorou a responder. Alguém que um dia construiu um império e depois viu esse império desmoronar como areia entre os dedos. Clara sentiu o coração acelerar. Ela puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama. Conte-me. Augusto respirou fundo, como se fosse doloroso abrir aquela ferida. Meu nome completo é Augusto Rocha. Fui fundador da Rocha Têxtil, uma das maiores indústrias do setor no país.
Cheguei a empregar mais de 1000 pessoas, assinei contratos milionários, sentei-me com governadores, viajei para fechar negócios no exterior. Os olhos de Clara se arregalaram. Aquele nome ecoava em sua memória. Ela lembrava de manchetes antigas, de comerciais na televisão, de outdoors que estampavam o sobrenome Rocha como sinônimo de qualidade. O senhor era o dono da Rocha Têxtil? Ele assentiu com amargura. Era. Até que os que estavam ao meu lado me traíram. Meu sócio roubou minha confiança, manipulou documentos, vendeu ações. Quando percebi, já era tarde. Perdi a empresa, os bens e logo depois, perdi também minha família. Clara abaixou a cabeça tentando assimilar. Como alguém tão grande pode acabar assim? Augusto sorriu, triste. É fácil perder tudo quando o mundo só valoriza o que você tem e não quem você é. Depois que caí, os amigos sumiram, os aliados desapareceram. E na rua, Clara, ninguém quer saber se você foi milionário ou mendigo. Querem apenas te evitar. O silêncio se instalou, pesado. Clara segurou a prancheta com força. Parte dela ainda tentava acreditar que não estava sonhando. De repente, passos ecoaram pelo corredor. A porta se abriu com força e uma figura elegante entrou. Era um homem de terno escuro, cabelos grisalhos bem penteados, olhar duro. Atrás dele, 2 seguranças. Augusto empalideceu. Roberto. Clara olhou de um para o outro, confusa. Quem é? Meu ex-sócio, disse Augusto, a voz carregada de mágoa. Roberto deu alguns passos até a cama. Então é verdade. Não só sobreviveu, como resolveu aparecer. O que você está fazendo aqui? Perguntou Augusto, a raiva misturada à dor. Estou me certificando de que você não vai causar problemas. Roberto se inclinou. Sua história acabou. Ninguém se importa mais. Clara se colocou entre eles, indignada. Ele é paciente. O senhor não pode entrar aqui para humilhá-lo. Roberto a olhou de cima a baixo com desprezo. E você é quem? Uma enfermeira qualquer? Não tem ideia de quem está defendendo. Sei o suficiente, respondeu Clara, firme. Sei que estou cuidando de um ser humano, coisa que o senhor esqueceu como tratar. Augusto observava em silêncio, os olhos marejados. Ver alguém defendê-lo, mesmo sem nada a ganhar, era um choque. Roberto respirou fundo, recuou um passo. Fique onde está, Augusto. Se tentar se levantar, se tentar contar sua versão, vai se arrepender. E saiu, batendo a porta com violência. O silêncio voltou. Clara sentou-se novamente, tentando controlar a respiração. Ele não pode falar assim com o senhor. Augusto apoiou-se nos travesseiros, as mãos trêmulas. Esse homem roubou tudo de mim, Clara. E agora, quando já não tenho nada, ainda vem me roubar a dignidade. Clara tocou seu braço. Ninguém pode tirar o que o senhor é de verdade. Nos dias seguintes, a revelação se espalhou pelo hospital. Funcionários mais antigos lembravam do nome Rocha, falavam dos tempos em que aquela indústria sustentava famílias inteiras. Aos poucos, pacientes e visitantes olhavam para Augusto com curiosidade. Já não era apenas o mendigo salvo pela enfermeira, mas o homem que um dia foi gigante. Clara, porém, percebia que isso era apenas o começo. Augusto precisava mais do que lembranças. Precisava de força para se reerguer. Certa tarde, ao entrar na sala 3, encontrou-o sentado encarando a janela. Sabe, Clara, passei anos acreditando que estava acabado. Mas quando você segurou minha mão e disse que meu nome ainda tinha valor, algo despertou em mim. Ela sorriu. O senhor ainda tem muito o que viver. Ele assentiu. Quero recuperar pelo menos uma parte do que perdi. Não pela riqueza, mas porque preciso provar a mim mesmo que ainda posso. Clara sentiu os olhos arderem. E como pretende fazer isso? Começando por limpar meu nome. Augusto respirou fundo. Quero enfrentar Roberto, mostrar que não estou morto, que ele não venceu. Clara segurou sua mão.
Eu estarei ao seu lado. Os olhos dele se encheram de gratidão. Você foi a única que acreditou em mim. Se eu conseguir me reerguer, Clara, não será só por mim, será também por você. E naquele instante, entre a chuva que ainda caía lá fora e o peso das lembranças, nasceu uma decisão. A queda de Augusto não seria seu fim. Seria o início de uma nova história. Os dias que se seguiram foram marcados por mudanças silenciosas. Augusto já não parecia o mesmo homem que chegara desacordado e coberto de sujeira. O corpo, ainda frágil, ganhava força, e a mente, antes esmagada pela vergonha, agora voltava a se iluminar com determinação. Clara acompanhava cada passo de sua recuperação. Ajustava o soro, verificava a pressão, incentivava-o a caminhar alguns metros pelo corredor, sempre com paciência, sempre com firmeza. Um passo de cada vez, Augusto, dizia, sorrindo. Ele respirava fundo, apoiado no andador. É estranho. Eu já comandei fábricas inteiras, mas agora preciso de coragem só para cruzar esse corredor. É assim que recomeços funcionam, respondeu Clara. Não importa o tamanho da queda, importa a disposição de levantar. As palavras dela se tornavam combustível. Augusto percebia que a enfermeira não enxergava nele um fracassado, mas alguém capaz de renascer. Isso lhe dava forças. Certa manhã, pediu papel e caneta. Clara estranhou. Vai escrever o quê? Vou listar nomes. Pessoas que um dia trabalharam comigo e que talvez ainda acreditem em mim. Preciso saber quem sobrou. As mãos dele, embora trêmulas, começaram a rabiscar. Um nome aqui, outro ali. Antigos gerentes, advogados, costureiras leais. Alguns talvez já tivessem partido, mas a memória dele se agarrava à esperança de reencontrar ao menos alguns. Clara o observava em silêncio. Viu no olhar dele uma chama que não via há anos em outros pacientes. Vontade de lutar. Na semana seguinte, Augusto recebeu alta parcial, com recomendação de acompanhamento ambulatorial. Muitos acharam que ele voltaria para as ruas, mas Clara não permitiu. O senhor vai para o abrigo provisório ligado ao hospital. Lá terá teto, comida e acompanhamento. Depois, pensa nos próximos passos. Ele sorriu, emocionado. Você sempre encontra uma saída. Mesmo fora do leito, Augusto fazia questão de voltar ao hospital para ver Clara. Sentava-se no jardim, esperando o turno dela terminar. Um dia, disse com firmeza, Clara, você me devolveu mais do que saúde, me devolveu identidade. Quero fazer algo por você. Ela riu. Não precisa. Eu só cumpri meu dever. Não, insistiu ele. Você foi além do dever. Foi a única que enxergou valor em mim quando todos só viam um trapo. Preciso retribuir. Clara ficou em silêncio. Não estava acostumada a ouvir isso. Trabalhava em um ambiente onde raramente recebia reconhecimento. Pouco depois, Augusto começou a reencontrar velhos conhecidos. Alguns o receberam com frieza, mas outros, ao vê-lo vivo e disposto, emocionaram-se. Uma ex-funcionária, Dona Nair, chorou ao abraçá-lo. Eu sabia que o senhor não tinha desaparecido por covardia. Sempre acreditei no seu caráter. Esses encontros foram fortalecendo Augusto. Aos poucos, recuperava não apenas contatos, mas também autoestima. E com isso, elaborava planos. Quero reerguer uma parte da antiga empresa, disse a Clara, em uma tarde no refeitório. Não com a ambição de antes, mas com propósito. Empregar pessoas de verdade, gente esquecida, como eu fui esquecido. Clara sorriu. Isso soa como justiça. Ele a olhou com intensidade. E quero que você esteja nisso comigo. Ela arregalou os olhos. Eu? Você não é só enfermeira, é líder, é firme, tem valores. Quero criar algo que una saúde e trabalho. Uma clínica comunitária, talvez.
onde os funcionários e pacientes sejam tratados com dignidade, e você seria a responsável. Clara riu, nervosa. Augusto, isso é um sonho grande demais. Sonhos grandes são os únicos que valem a pena. Ele segurou a mão dela. E eu sei que posso realizá-lo, porque já fiz antes. Mas agora, não quero fazer sozinho. Enquanto isso, dentro do hospital, as críticas contra Clara continuavam. Alguns colegas ainda zombavam, lembrando da confusão inicial. O diretor, pressionado por reclamações de pacientes influentes, considerava transferi-la para outro setor. Certa manhã, ela foi chamada à sala dele. Clara, sua dedicação é inquestionável, mas seu envolvimento emocional comprometeu a rotina. Recebi queixas formais. Talvez seja melhor mudá-la de área. Clara saiu da sala com o coração apertado. Sentia que, por mais que fizesse, nunca seria suficiente para alguns. Quando encontrou Augusto, desabafou. Parece que vou pagar o preço por ter acreditado em você. Ele a olhou nos olhos. Sério. Então é hora de eu pagar a minha dívida com você. Na semana seguinte, Augusto conseguiu reunir alguns ex-funcionários e um advogado leal. Com a ajuda deles, organizou documentos antigos que comprovavam sua participação legítima na Rocha Têxtil. Era o início de um processo contra Roberto. Mas não parou aí. Decidiu fazer algo ainda mais urgente, ir ao hospital e falar publicamente. Na frente do diretor e de parte da equipe, Augusto ergueu a voz. Esta mulher me salvou quando ninguém acreditava que valia a pena. Foi humilhada por cuidar de mim, mas sem ela eu não estaria vivo. Se hoje posso tentar me reerguer, é porque ela não desistiu. O silêncio foi absoluto. Muitos funcionários baixaram os olhos, constrangidos. Clara, ao lado dele, não sabia se chorava ou sorria. Augusto concluiu. Se houver alguém que mereça ser reconhecido aqui, não sou eu. É ela. As palavras ecoaram, e naquele instante, Clara percebeu. O homem que ela havia defendido agora, a defendia com a mesma intensidade. O auditório do hospital permaneceu em silêncio por longos segundos após as palavras de Augusto. Era como se cada rosto presente refletisse a própria vergonha. Enfermeiros que antes riram de Clara, agora desviavam os olhos. O diretor pigarreou, sem coragem de dizer nada. O peso daquela verdade pairava sobre todos. Clara respirava fundo, tentando conter as lágrimas. Não estava acostumada a ser defendida, muito menos diante de tantos. Era como se, por um instante, toda a solidão que havia carregado nos últimos meses tivesse encontrado um escudo. Nos dias seguintes, o clima no hospital mudou. As críticas que costumava ouvir nos corredores diminuíram, substituídas por um silêncio constrangido. Alguns colegas passaram a cumprimentá-la de forma forçada. Outros se aproximavam com elogios tardios. Clara respondia com educação, mas no fundo sabia quem realmente tinha estado ao seu lado. Augusto, por sua vez, parecia ganhar força a cada dia. Voltava ao hospital para consultas, mas já caminhava com firmeza, sempre trazendo uma pasta de documentos debaixo do braço. Clara notava o brilho nos olhos dele, um brilho que não via desde a primeira vez em que ele pronunciou o próprio nome sem vergonha. Está trabalhando muito, comentou ela numa manhã, ao vê-lo escrever freneticamente em folhas soltas. Estou recuperando minha história, respondeu ele. Reuni antigos contratos, declarações de funcionários, até registros em cartório. Roberto não vai poder fingir que eu nunca existi. Clara sorriu, admirada com aquela determinação. Não era sede de vingança, mas sim de justiça. E ela sabia que, para Augusto, limpar o próprio nome era tão vital quanto recuperar a saúde. O processo avançava, e cada pequena vitória judicial reacendia nele a confiança. Algumas testemunhas, ex-funcionários da Rocha Têxtil, compareciam para dar depoimentos. Muitos se emocionavam ao reencontrá-lo. O senhor foi mais do que patrão.
disse um antigo gerente durante uma reunião. O senhor foi exemplo. Não posso esquecer isso. Clara assistia a tudo discretamente, com o coração aquecido. Ver aquele homem que chegara ao hospital desacreditado, agora erguendo-se diante dos que o traíram, era como testemunhar um milagre construído passo a passo. Mas mesmo em meio às audiências e papéis, Augusto não esquecia da promessa feita a ela. Numa tarde de domingo, convidou Clara para acompanhá-lo até um terreno simples nos arredores da cidade. O local estava vazio. O mato crescido dominava parte do chão, mas os olhos dele brilhavam como se já enxergasse paredes erguidas ali. "O que o senhor pretende fazer aqui?" perguntou Clara, intrigada. "Quero construir algo que devolva às pessoas o que eu perdi quando caí. Dignidade." Ele fez uma pausa e a encarou. Uma clínica comunitária, um espaço para os que não têm condições de pagar por atendimento, onde cada paciente seja tratado como humano, não como peso. Clara ficou em silêncio por alguns instantes, sentindo a respiração prender no peito. "E por que me trouxe aqui?" Augusto sorriu. "Porque quero que você seja a responsável." Ela arregalou os olhos, surpresa. "Eu? Mas, Augusto, eu sou apenas enfermeira. Você é muito mais." A voz dele era firme. "Você foi quem acreditou quando ninguém acreditava. Foi quem cuidou de mim quando todos diziam que não valia a pena. Quem melhor para guiar um lugar que se baseia na compaixão?" As lágrimas brotaram nos olhos de Clara e ela balançou a cabeça, rindo de nervoso. "Eu não sei se consigo." Ele segurou suas mãos. "Sonhos grandes sempre parecem impossíveis até que alguém os viva. Você tem coragem. Isso é mais do que suficiente." A partir daquele dia, começaram a trabalhar no projeto. Clara usava as poucas horas de folga para ajudar a organizar documentos, buscar voluntários, conversar com médicos dispostos a atender na futura clínica. Augusto mobilizava antigos contatos, pedia apoio a quem ainda reconhecia sua história. Meses se passaram, e pouco a pouco o terreno abandonado ganhou forma. As paredes foram erguidas, os corredores pintados, móveis simples doados. Clara acompanhava cada detalhe com o coração pulsando de esperança. Enquanto isso, o processo contra Roberto caminhava para a decisão final. O juiz, diante de provas e testemunhos incontestáveis, reconheceu a fraude cometida pelo ex-sócio. Augusto não recuperou toda a fortuna perdida, mas recebeu uma indenização suficiente para consolidar o novo projeto. Roberto saiu do tribunal abatido, cercado de repórteres, enquanto Augusto, de cabeça erguida, apertava a mão de Clara ao deixar a sala. "Eu disse que não buscava vingança", sussurrou para ela. "Só queria justiça." Ela sorriu emocionada. E conseguiu. A inauguração da clínica aconteceu numa manhã clara de primavera. O pequeno prédio branco se destacava na comunidade humilde, com faixas coloridas na entrada e crianças correndo pelo pátio. Pessoas simples se aglomeravam, curiosas e esperançosas. Augusto subiu em uma pequena plataforma improvisada e falou poucas palavras. "Um dia eu tive muito. Depois perdi tudo. Mas descobri que a maior riqueza não está no que possuímos, e sim no que podemos oferecer. Esta clínica nasce para lembrar que toda vida importa, mas nada disso existiria sem uma mulher que me salvou quando todos haviam desistido." Ele se voltou para Clara, que tentava se esconder entre os colegas. Chamou-a à frente, e ela, constrangida, subiu sob aplausos calorosos. O rosto dela corou, as mãos tremiam. Não buscava reconhecimento, mas ver aqueles olhares de gratidão era como receber de volta cada lágrima derramada em silêncio durante os dias de humilhação. Após a cerimônia, Clara encontrou Augusto sentado no jardim da clínica, observando o movimento de pacientes entrando e saindo. Sentou-se ao lado dele. "Parece que o senhor conseguiu se levantar", disse ela em tom suave. Ele sorriu. "Não sozinho.
você me salvou 2 vezes. Primeiro, quando não me deixou morrer naquela maca. Depois, quando me lembrou que ainda valia a pena viver. As lágrimas desceram pelo rosto de Clara. Apertou a mão dele em silêncio, entendendo que aquelas palavras eram mais preciosas do que qualquer diploma ou medalha. E ali, naquele jardim simples, diante de uma clínica erguida do nada, ficou gravada a lição que jamais seria esquecida. O valor de uma vida não está na aparência, na riqueza ou nos títulos, mas na coragem de alguém que decide acreditar quando todos os outros já desistiram. E essa é a lição que essa história nos deixa. Clara foi humilhada, julgada, desacreditada, mas nunca desistiu de fazer o certo. E Augusto mostrou que ninguém está imune às quedas, mas também que sempre existe a chance de recomeçar. Nunca olhe para alguém apenas pela aparência ou pela condição em que está, porque por trás de um rosto cansado pode existir uma vida inteira de batalhas, de histórias, de valor. Quem acredita no outro quando todos já desistiram é quem realmente transforma o mundo. Se você gostou dessa história, deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém especial. Comenta aqui embaixo o que você achou e de qual cidade você está nos assistindo. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes.